pegamos esses dons e aplicamos para a obra, destinamos, orientamos para fazermos a obra de Deus. Agora de noite nós vamos falar sobre dons espirituais. Eu tenho certeza que você já foi alvo de uma palavra profética, de uma revelação, de uma palavra de conhecimento, de alguém que tem dom de fé, que já orou por você e você já foi curado, discernimento de espírito, enfim. Na verdade, o que nós entendemos pela manifestação do Espírito Santo através dos dons é o querer dele de nós conhecermos melhor a atuação dele, quem ele é. Esse Espírito está em você, está em mim, está em nós, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas depois disso, nós não podemos parar somente nesse nível. A gente então busca o batismo com o Espírito Santo. Quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, nossa vida agora vai nos levar a um patamar maior. Nós agora passamos a falar novas línguas, desfrutamos de um poder, de uma autoridade para testemunhar, para testificar. Isso é bíblico, está em Atos. Capítulo número 1, você vai encontrar Jesus falando: ser-me-ei testemunhas, recebereis poder a descer sobre vós, a promessa do Pai. Então, temos a palavra de Deus em nós, mas temos o Espírito. Mas depois de termos a experiência do batismo com o Espírito Santo, nós agora temos aí, à nossa frente, os dons do Espírito. Então, a gente está mergulhando cada vez mais. Desta vez, nós estaremos baseando a mensagem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28 ao 30, e no capítulo 14, verso 1. Logicamente, não dá para ensinar, é uma pregação, despertar você para ler sobre isso na Bíblia e frequentar a escola bíblica dominical, porque justamente na escola se ensina com mais detalhes. Nos diz assim a palavra de Deus na Nova Versão Internacional: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, o que tem dons de administração e os que falam diversas línguas. 29. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Também não. São todos mestres? Não. Tem todos dom de realizar milagres? Não. Tem todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Aí, está lá no capítulo de número, versículo ainda 31, versículo 12, 31. Bota aí, 12, 31. Capítulo 12, verso 31. Entretanto, qual é a fala do apóstolo Paulo para aquela igreja? Busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Aí você vai lá para o capítulo 14, verso de número 1. O apóstolo Paulo vai continuar a sua mensagem. Ele vai dizer assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Palavra de Paulo, desejo de Paulo, que aquela igreja buscasse os dons espirituais e buscasse também o dom de profecia. Não é que ele esteja desvalorizando os demais dons, porque todos são importantes, necessários e úteis para a igreja. Mas eu quero destacar uma mensagem aqui, que é esta aqui: busquem com dedicação os dons espirituais. Fala aí comigo. Fale para alguém: busque com dedicação os dons espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já buscou os dons? Você está buscando os dons? Você já sentiu vontade de buscar? De saber, meu Deus, que dom é esse de discernimento de espírito? Senhor, que dom é esse de sabedoria? Palavra do conhecimento, Senhor. Interpretação de línguas. Alguém fala em línguas e Deus me dá as palavras todas do que a pessoa está falando. Eu entendo tudo que ele está falando. Senhor, dons de operações de milagres, de cura. A gente acha bonito demais, mas não é só achar bonito. O que o Espírito Santo está nos falando hoje é que busque com dedicação os dons espirituais. Isso é para você, isso é para mim, isso é para nós. Te louvamos por esta palavra, Senhor. Te louvamos pelos dons do Espírito. Te louvamos pela pessoa amável, querida, do Espírito Santo, que habita em nós, que está no nosso meio, que fala nos nossos corações.
Espírito Santo, maravilhoso, Senhor. Oh, Senhor, nós te louvamos porque Tu és um Deus que fala aos nossos corações. Por isso, coloca em nós o desejo de buscar a Ti, Senhor, buscar os dons com uma dedicação maior. Nós precisamos destes dons como igreja, Senhor. Por isso, ouve as nossas orações e assim eu oro no nome de Jesus. E você diz amém. Volte ao seu lugar, glorificando ao Senhor. Você já desejou ter os dons espirituais? Você tem esse dom? Você já viu alguém sendo usado nos dons do Espírito? E vem na minha mente várias experiências com Deus. De como Deus faz, de como Deus fala. Eu me lembro que eu estava passando por um momento muito delicado, no início de casamento, a nível de emprego. 2 meses de casado, cheio de dívidas, cheio de prestações. E aí perdi o emprego. E ficamos calados. A pessoa olhava para mim e dizia assim, tá tudo bem? Tudo bem. Mas lá dentro nada ia bem. Ninguém sabia que eu estava desempregado. Aí fomos para uma reunião administrativa da igreja. E Deus usou, a pessoa chegou perto de mim assim, ó, bateu no meu ombro assim, Deus, segunda-feira vai te dar o que você está pedindo. Eu disse, Senhor, é de Deus? A gente começa, é de Deus, é ou não é? Segunda-feira chegou um telegrama pedindo a minha presença em uma empresa e eu fui contratado. Isso é coisa sobrenatural. Eu sei que você também já teve experiência de alguém orar. Não estou dizendo a oração que Jesus falou lá. Esses sinais seguirão os que creem. Aí tem lá, imporão as mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, e os curarão no meu nome. A gente pode ser instrumento de Deus para curar. Mas eu me lembro que tinha uma irmã portuguesa, que era dirigente do círculo de oração das crianças, que ela orava muito por mim para Jesus curar de uma alergia. Eu não podia comer abacaxi, chocolate, amendoim, que eu ficava todo empolado. Por várias vezes, meu pai me levava nos hospitais, fazia os exames de sangue, e tudo que eu gostava de comer, eu não comia. Brigadeiro, cajuzinho. Mas um dia aquela irmã chegou para mim e orou. Eu me lembro que tinha umas bolhas, ficava cheio de bolha de água. Botava meia da escola, ficava tudo grudado. Era uma coisa terrível. Tia Nina deve ter lembrado disso, uma coisa terrível. Mas ela orou. E aí o que aconteceu? Eu fiquei literalmente curado. Hoje eu como de tudo. Pode me dar chocolate, amendoim, abacaxi. Vai ser bem-vindo aqui na minha vida. Eu vou ficar gordo. Não posso ficar gordo. Posso ficar forte. Ô, glória. Mas veja só, isso é coisa sobrenatural. Já viu alguém quando chega assim e diz, olha, Deus me deu uma revelação. E aquela pessoa é usada com o dom do conhecimento. Deus revela para ela o que está no nosso interior. Lembra de Daniel? O profeta? O Deus que revela o escondido, o oculto. A gente disse, Senhor, como é que pode um negócio desse, Senhor? E muitas vezes nós ficamos presos apenas a alguns dons. Principalmente o dom da profecia. Parece que esse dom fala muito duro, assim, muito forte para a gente. Mas o dom da profecia, o apóstolo Paulo, orienta-nos a julgá-lo. E para julgar eu tenho que ouvir. Para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Mas a ordem aqui de Paulo para a igreja de Corinto foi exatamente esta. Busque com dedicação os dons espirituais. No capítulo 12, verso 31, ele fala dos melhores dons. Tem uma versão que fala os dons que sejam mais úteis à igreja, mais úteis àquele momento. Paulo fala para esta igreja, e esta igreja tinha todos os dons do Espírito. Ela desfrutava de todos eles. Sendo que aquela igreja tinha dúvidas quanto à utilização e operação dos dons no contexto da irmandade cristã, porque havia vários grupos. E alguns entendiam que ter o dom, os dons do Espírito, era status. Eles buscavam os dons para se sentirem superior aos demais crentes. Buscavam o dom de profecia, que era um dom mais evidente, que aparecia mais. E aí eles cometiam vários erros, porque tem dons que não aparecem, que não aparecem no exterior, né? São mais escondidos. E tem aqueles dons que aparecem, que as pessoas falam, e alguém lindo, já vi pessoas assim, dupla, né? Um falando em língua, outro interpretando. Irmãos, isso vai acontecer aqui. Isso é para nós. Isso é para nós.
Então Paulo vai escrever para uma igreja muito importante, uma igreja de conhecimento grego. Corinto era a segunda cidade maior, mais opulenta do Império Romano, só perdia para Roma, uma cidade grega, uma cidade que servia uma deusa chamada Vênus, de atos, de costumes vergonhosos. Aquela igreja era uma igreja próspera, rica. Paulo tinha fundado aquela igreja no final da sua segunda viagem missionária. Ela foi estabelecida, ali tinha bons obreiros. Tinha uma igreja que tinha um bom coração, mas a confusão começou a aparecer no meio da igreja, porque estava faltando, não um dom, estava faltando um caminho mais excelente, que era o amor. Hoje, meditando nesta palavra de Senhor, que coisa interessante, porque no capítulo 12, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre os dons do Espírito. Ele vai falar também sobre a diversidade e unidade. Aí ele pula para o capítulo de número 14, onde ele vai falar sobre os dons da profecia, ou de profecia e de línguas. E ele termina aquele capítulo falando sobre ordem no culto, a ordem de essência. Porque, infelizmente, tem pessoas que pensam que movimento pentecostal, que igreja pentecostal, que igreja dos dons é bagunça. Que um fala, outro grita, outro pula. Eu estou me lembrando que eu fui uma vez numa congregação lá atrás pregar, me chamaram para pregar. A gente era de Filadélfia, Copacabana, e fomos com os jovens no culto de jovem. Chegamos lá no lugar, eu disse, está vendo aqui, meu Deus, o que é isso? E começou, levantou um profeta, entregou a mensagem. E todo mundo, né, naquele tempo, a gente baixa a cabeça, fecha os olhos. Daqui a pouco, irmão, surgiu um outro dito profeta. E ficou uma briga de profeta. Plá, plá, plá. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pregar aqui? Me dá a palavra, Deus. E não deu outra. Aí a palavra foi firme. Porque Paulo diz, fale 2, 3, o outro cale. Tudo é com ordem, tudo é com decência. Eu quero louvar a Deus pela nossa igreja. Eu sei que vez por outra alguém é usado para falar profecia, entregar uma palavra profética para várias pessoas aqui. Até alguém já usado poder para falar, isso é bíblico. Mas tudo com decência para que aquele que nos visita, aquele que não conhece, não seja escandalizado. A mesma coisa falar línguas estranhas, é muito bom. A Bíblia diz que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Impossível a gente no louvor não falar línguas estranhas. Aí a gente levanta a mão, a gente chora, cheio da presença, cheio da graça, uma presença maravilhosa de Deus. Agora o que acontece? Mas é tudo com decência, tudo com ordem. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo, pastor, cheguei aqui nessa igreja, não sei nem quem é a pessoa que chegou e me deu uma palavra e cumpriu. Se cumpriu na minha vida. Porque isso é a operação do Espírito Santo, algo sobrenatural. Mas aquela igreja de Corinto, ela estava vivendo movimento pentecostal, ela estava vivendo os dons do Espírito de uma forma errada. E Paulo, de propósito, ele vai escrever no capítulo de número 13, bota para mim o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que adianta vocês terem esses dons todos? Que adianta não faltar nenhum dom aqui? Todo mundo é pentecostal, reteté, cheio do poder, cheio da graça. Ele vai dizer assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Versículo 2, olha o que ele vai falar. Ele vai citar agora alguns dons, ainda que eu tenha o dom de profecia. Saiba todos os mistérios e todo conhecimento, a sabedoria, olha a palavra de conhecimento, e tem uma fé, não é fé salvífica, não é fé para salvação, não é fé do fruto do Espírito, aqui é fé do dom, que é uma fé que a gente usa para Deus operar maravilhas. Uma fé capaz de mover montanhas. Lembra que Jesus falou? Se tiveres fé no tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte, sai daqui, volta para lá. Ele disse, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3, ainda que eu dê aos pobres, aí a gente lembra da mensagem da manhã, que é o dom de Deus, um deles é da misericórdia, exercício da misericórdia, aos pobres tudo que eu tenho, possuo, entrego o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Versículo 4,
O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Olha o versículo seguinte, versículo 9. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Verso 11. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E ele vai fechar dizendo, agora, pois, permanece. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. E o versículo final você vai ler comigo. Assim permanece agora esses três. 1, 2, 3. E qual é o maior? O amor. O caminho mais excelente é o amor. Tem tanta gente buscando profecia, discernimento, conhecimento, e temos que buscar mesmo, está aqui, ó. Faz parte da minha vida espiritual. Mas eu tenho que entender que mais importante do que os dons é o amor. Quando chega no capítulo de número 14, ele vai voltar a falar sobre dons. Agora ele não vai falar sobre os melhores, os mais úteis. Ele vai falar de uma forma generalizada, mas ele vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Sigam o caminho, ele já começa abrindo o capítulo dizendo, sigam o caminho do amor. E depois ele vai dizer, agora ele vai botar na ordem, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então ele vai destacar, bem, a igreja, ela era regida, conduzida, aconselhada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele tinha os dons. Ele tinha experiências com o Espírito Santo. Ele vivenciava isso. Ele desfrutava desta verdade. E ele tinha como aconselhar, repreender aquela igreja que estava tão se afastando das verdades que ele tinha ensinado. E aí, no capítulo de número 12, aliás, capítulo 12, verso 28, ele então vai deixar uma miscelânea. Ele vai citar vários versículos. Você vai encontrar algumas listas de dons na Bíblia. Eu quero destacar aqui que existem 3 grupos de dons. Primeiro, deixa só esse texto aí. Os chamados dons que são administrados pelo Pai, que são os dons da graça. Por favor, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Bota para mim Romanos capítulo de número 12, verso de número 6. Esse foi o que nós pregamos de manhã. Temos diferentes dons. De acordo com a graça que nos foi dada. Vem, caris, são os dons carismáticos. São os dons que nós herdamos, nascemos com eles. E quando nos convertemos, nós canalizamos. O Espírito Santo aperfeiçoa esses dons. São esses ministérios. Nós temos falado muito de ministério aqui na igreja. E para nós exercermos o ministério, eu pergunto para você, nós precisamos dos dons do Espírito? Sim ou não? Eu vou evangelizar, eu vou precisar ter dom de discernimento? Se é de Deus, se é demônio, se é alguma coisa desse tipo? Se eu vou fazer uma cruzada evangelística, geralmente os evangelistas têm dons de operação de maravilha, de milagres. Como é que eu vou conseguir isso, irmão? Diga assim, através da oração. É só oração? O que mais? Jejum. O que mais? Palavra. Eu tenho que estar pronto. Eu não sei o que vou encontrar. Já tivemos casos de lidar com demônios. E você pensa que demônio, ele está ali por estar, por brincar? Você acha que demônio não tem intenções outras de atuar? Jesus diz lá, primeiro sinal, expulsarão os demônios.
Mas Jesus mesmo falou que certas castas de demônios, jejum e oração. Tem pessoas que veem aí o discernimento do Espírito. Lembra que João fala na primeira epístola, capítulo 4, verso 1. Para nós termos o discernimento, nós temos que perguntar se Jesus veio em carne ou em espírito. Já tive caso de ver, de ouvir, de pessoas que recebiam visitas na sua casa de entes que já tinham morrido. Aparecia lá, igualzinho a pessoa com a voz. Me lembro até hoje, em uma aula de Instituto Bíblico, de um senhor que falou isso lá, um aluno dele dizia o seguinte: todo final da tarde aparecia minha esposa que tinha morrido. Vinha, falava comigo. Aí o pastor falou assim: ó, quando aparecer de novo, pergunta se Jesus veio em carne e espírito. Se dizer que veio em espírito, é demônio. E ele fez o teste. Chegou, falou, Jesus veio em carne ou espírito? Aí quando disse em espírito, deu um estrondo e nunca mais voltou a aparecer. Nós temos que discernir se a mensagem que nós estamos recebendo é de Deus. Quando está falando um homem ou está falando demônios? Eu não estou sendo fanático aqui, não. Às vezes até no ambiente de um trabalho, de uma casa, de um lar. Esse discernimento é muito importante. Mas aqui ele está falando de dons que nós recebemos, diferentes dons, de acordo com a graça, são os dons carismáticos. Se alguém tem o dom de profetizar, profeteia, eu falei até errado aqui de manhã, é profeteia, não é profeneia. É na questão de saber discursar, de falar. Use-o na proporção da sua fé. 7. Se o seu dom é servir, serviço. Sirva. Se é ensinar, e ensinar aqui eu disse, é aquela pessoa que gosta de ler, gosta de pesquisar, gosta de estar sempre ali pronto para aprender, para distribuir, para multiplicar. Ensine. Se é dar ânimo, olha aqui, na outra versão era exortação. Que ministério maravilhoso é esse? Deixa eu perguntar aqui, vigia aí, viu? Tem alguém desanimado? Quem está desanimado, levanta a mão. Ninguém. Ô, igreja santa de Deus, glória a Deus. Agora, quem está animado, diga eu. Mas tem gente que está com uma cara que não está animado, não. Aí você olha para aquela pessoa, não está animada. Eu vou dar um ânimo, vou dar um gás naquela pessoa. Ô, irmão de Deus, que bom. Meu é teu nome. Deus tem coisa contigo, Deus é maravilhoso. E Deus vai colocar as palavras no nosso lábios. Para a gente falar, dar uma palavra de encorajamento. Você vai dar certo, Deus é contigo, erga-te, levanta-te. Esse ministério, eu acho que todo mundo tinha que participar dele. Eu convoco você a fazer parte desse ministério. Quem é do Ádia, em nome de Jesus, já está no hall do Ministério de Ânimo. Vou botar lá no status da igreja de novo, aquele programa abençoado lá. Ministério de dar ânimo. Mas diz mais aqui, ó. Se é contribuir, ofertar, ajudar, abrir a mão, que contribua generosamente, gente que tem prazer em servir. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Líder de célula, a gente está carente aqui, precisando de algumas pessoas para liderar. Está aqui, ó. Tem pastor, tem casa, mas cadê o líder? Vamos orar. Deus vai tocar nesse coração para vir estar nos ajudando. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Existe um segundo grupo, que são chamados o grupo dos dons ministeriais. É ministério, é o serviço na igreja. São chamados dons de Cristo, de Jesus. Está lá em Efésios, capítulo 4, verso de número 11 e verso número 12. Só uma observação. Essa primeira classe de grupo carismático, Pedro fala que nós temos que administrar isso. Já os dons espirituais eu tenho que buscar, porque ele não é meu. São dons, os dons do Espírito são dons momentâneos. Eu sou usado, o dom não é meu, o Espírito Santo vai me usar. Já o ministério de dar ânimo, de contribuir, é algo permanente. A mesma coisa quando diz lá que ele designou alguns para, lê comigo, por favor, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os mestres, os pastores da igreja, os evangelistas, os apóstolos, aqueles que são enviados, são obreiros em posição de mãos. Olha que ministério maravilhoso, mas é meu ministério. Mas a terceira classe chama-se classe dos dons do Espírito, espirituais, que são justamente esses que nós vamos ler agora. Volta lá, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. Olha só que Paulo vai falar. Assim na igreja, Paulo agora vai estabelecer, até então ele não tinha estabelecido prioridades, ordem. Ele vai dizer,
Assim na igreja, aonde, gente? É na casa? É no monte? É aonde? Na igreja. Olha que cuidado nós temos que ter. Orar no monte é muito bom. Orar no quarto íntimo é melhor. Quando tu orares, entra no teu aposento, fechando tua porta. Porque, infelizmente, tem pessoas que ficam procurando profecias. Descobre que a irmã fulano de tal usado é vaso. É vaso. Ela é vaso. E aí, vaso? É vaso para lá? É vaso para colar? Fala aí, vaso. De vez em quando tem umas brigas de vaso. Sendo que o vaso, ele não tem direito de se usar. Ele só vai ser vaso se o Espírito Santo dizer, faça lá, fala agora. Então, e tem gente que se deixa se vangloriar com isso. Sou vaso. Tu é pó e cinza. Olha aqui o que diz. Na igreja, Deus estabeleceu primeiramente quem, gente? Apóstolo. Paulo diz que ele é um apóstolo, que ele não merecia ser apóstolo, os últimos dos apóstolos, um abortivo. Tiago diz que também era apóstolo. Apóstolo nos dias de Cristo eram aqueles que conviveram com Cristo, viram Cristo ressurreto. Inclusive, houve uma sorte para alguém ocupar o lugar de Judas. Mas apóstolo hoje significa que eles são enviados. Tem que alguém ir para abrir um trabalho, para começar o trabalho. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Um Deus que inspira, diz, vai lá e prega. Mas em segundo lugar, profetas. Não é o dom de profecia. É aquele que faz uso de uma mensagem da palavra. Que Deus revela, Deus fala, através da Bíblia, Ele entrega para a igreja. É ministério profético. É ministro profeta. Diferente do dom da profecia, que é uma revelação que vem da mente do Senhor para nós, para entregar para a igreja, para edificação, consolação, exortação, ou revelação, ou pré-anúncio de alguma coisa que está acontecendo na vida de alguém. Isso é dom da profecia. Ele diz lá, em terceiro lugar aparece quem, gente? Está escrito aqui? Mestre. Vamos lá, escrever livro dá trabalho? Traduzir Bíblia dá trabalho? Ser erudito dá trabalho? É um ministério que quase não aparece. Depois, os que realizam, falam assim, uhul. Não é legal isso? Realização de milagres. Tá pronto aí, Luiz, aquele vídeo que eu te falei? Olha que interessante, vocês vão ver agora. Como Jesus não mudou. Olha só, o que está acontecendo por aí afora. Inclusive aqui conosco. Glória a Deus! Vocês estão entendendo? Isso é para nós, irmãos. Não é só para Atos dos Apóstolos, na igreja de Corinto. Chegou a hora da igreja vivenciar o sobrenatural de uma forma mais intensa. Esses milagres atraem o povo, atraem vidas. Você pode ser um instrumento de Deus. Não é só os pastores, não. É dado para todos, diz que é de forma individual. Porque a nossa parte é pedir, é buscar com diligência. Mas o Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre o Espírito. Ele diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Não está escrito aqui, vai distribuir ao pastor, ao evangelista, à mulher de Deus, ao homem de Deus, ao vaso, ao mestre, ao apóstolo, não. Diz a cada um.
Eu quero profetizar isto aqui. Deus deseja que você esteja disponível. E quando você se colocar na posição que Deus deseja, Deus vai te usar com dons espirituais tremendos. Vai usar você para fazer milagres. Vai usar você para expulsar demônios. Para trazer revelações. Para colocar palavras de coisas que você nunca ouviu, nem viu, e entregar para as pessoas. Chegou a nossa vez. Nós não vamos apenas ficar olhando, expectando o que está acontecendo por aí, não. Isso é para nós. Aí a oração, o jejum, o temor, a palavra, a comunhão, a unidade, o perdão e, acima de tudo, diga aí, o amor. Qual é o nome do nosso ministério? Haja. O que significa haja? Para mim é bonito. Estamos no caminho certo, irmãos. Esse não é o caminho mais excelente. Porque não adianta ter todos esses dois, não tem amor. Amor por vida. Dizer, vamos na minha igreja. Eu vou na sua casa, você é portador agora de paz. Eu vou orar por você. Eu estou disponível para a sua vida. E eu vejo Deus tratando a gente com tanto carinho. Eu vou dizer, abrir um parênteses aqui. Nós recebemos um quadro de um curso de um membro que é nosso aqui da igreja. Um quadro de louça. Eu disse, meu Deus, eu não tive como buscar nenhuma cesta. Aí quando foi segunda-feira, eu contei isso aqui na sala de oração. Eu fui lá, no meu carrinho, disse, esse quadro vai dar no meu carro. Que deu coisa em cima de mim. Eu tirei lá do lugar, lá de um depósito, arrasta daqui, arrasta daquela. Eu disse, daqui a pouco estou aí, viu, moça? Eu disse, meu Deus, onde eu vou arranjar um carro? Comecei a pensar os nomes da igreja, vários irmãos. Falei, ninguém tem carro grande. Vem eu aqui, passa aqui na estrada do Galeão e olha aqui na porta da igreja um caminhão pequeno. Senhor, de vez em quando o pastor aqui fica com fé, viu? Vou chegar. Eu disse, dei a volta aqui, não tinha vaga, parei aqui, disse, será que... Aí veio a dúvida, será que quando eu chegar o homem já foi embora? Que nada, cheguei lá, o irmão Sérgio estava aí junto. Aí eu cheguei e falei assim, irmão Sérgio, pastor, como é que tá? Estou vindo lá, irmão Sérgio, de buscar um quadro, só que não tem carro, e agora? E o homem, eu nem sabia que ele era crente, nem o nome dele, de onde ele era. Eu me disse, eu busco. Eu disse, glória a Deus, aleluia. Aí ele disse, aonde é? Eu dei o endereço, Rua Cambaúbas, número tal. Eu disse, pastor, a minha mulher trabalha com a dona daquele lugar lá. Eu disse, meu Deus, como é que é minha... Eu saio de lá, procurando um carro, um caminhão. Chego aqui, o homem diz que sim, ainda me diz que ele conhece a pessoa. E quando ele entrou comigo lá no lugar, ele diz, ô fulana, como é que está sua esposa? Está na Paraíba, sei lá, está bem, lá. Eu disse, Senhor, uau, se Deus cuida de um quadro, o que Ele vai fazer aqui conosco vai ser coisas maiores. Vai vir coisas da onde eu nunca pensei, doações da onde eu nunca vi, pessoas que eu não conheço vão nos ajudar a levantar esse templo aqui. E tem mais, a bênção vem do alto e passa por aqui, ó. Deus vai abençoar você. Deus vai fazer você prosperar. Você vai viver coisas tremendas na sua vida. Porque o avivamento está chegando. O avivamento é para a tua casa, é para você também. Chegou Deus aqui. Deus está conosco. Eu disse, Senhor, como tu provas, que carinho, que amor tu tem conosco. E quantas vezes nós ficamos tão preocupados. Ah, Deus, não vai dar certo. E agora? A fé está pequena. E começamos a botar um monte de desculpa. Aí o segredo está em você adorar. Independentemente da circunstância, glorificar, bendizer este Deus, louvar, engrandecer, reconhecer que Ele pode tudo, que para Ele nada é impossível. Volta lá para mim, eu vou terminar o texto. Paulo agora está me fazendo uma mistura. Primeiramente ele vai falar de dons ministeriais. Depois ele vai falar aqui agora, ó, já vai entrar nos dons espirituais. Milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, voltou de novo. Dons carismáticos,
os que têm dons de administração. Olha que coisa legal, gente. Gente que sabe administrar. Não é brincadeira de dirigir igreja não, tá, irmãos? Só a misericórdia de Jeová. Nós estamos crescendo e vamos crescer ainda mais. Já está no momento de a gente estar aqui de expediente. A Dani, cadê a Dani? Está por aí, coitada da Dani. Está vendo? Está lá ocupada. Dani, e Dani, e Dani. Dani, você, pelo amor de Deus, você não pode ficar lá vendendo nas quentinhas. Por favor, você tem que estar na secretaria. Pastor, eu sou sozinho. Senhor, levanta outras Danis aqui, Senhor. Parte administrativa e paga e vai para o cartório e não sei lá o que e vê isso. Deus já mandou um prefeito aqui para a igreja. Foi empossado ontem, irmão Vilani. Glória a Deus. Vai cuidar disso tudo aqui. Eu disse, Senhor, começou porque eu era o tesoureiro. Nós dois aqui, eu e a Márcia, nos viramos. Mas hoje Deus está mandando outros. Capacitando outros. Olha a administração. Está na Bíblia. Igreja não é bagunça. Vão abrir a igreja na esquina. E o estatuto. E o CNPJ. E os impostos. Deus é sério. A administração, o planejamento é coisa de Deus. E quantas vezes você não está indo bem na sua vida porque você não sabe administrar o que você ganha, não sabe administrar tempo. Aí ele vai continuar. Versículo 29. São todos apóstolos. Já pensou uma igreja cheia de apóstolos? Vazia. Diga aí, vazia. Porque apóstolo ele não fica parado. Apóstolo quer ir para o campo. Você está dizendo lá, Corinto, não pode ter só apóstolo. Vai vaziar a igreja. São todos profetas. Irmãos do céu. Ia ser uma profetada para lá e para cá. Os mantos. O culto todo dos mantos, dos mistérios. Porque ele vai dar alguns. Não são todos, não. Levanta, Senhor, profetas de Deus aqui. São todos mestres. Razão. Métodos. Porque o ensino apela para onde, gente? Para a razão. E a pregação mexe aonde? No coração. Nem toda pregação... Aliás, a pregação tem que ter ensino. Mas nem todo ensino é uma pregação. Diz mais, tem todos dom de realizar milagres. Já pensou? Fecha a igreja porque só vai curar enfermo. Filas aqui de paralítico, de coxo, de mudo, de cego. Bênção de Deus. E adoração, e louvor. Porque a igreja existe para quê? Primeiramente, diga aí, adorar. E adoração, como é que vai ficar? E evangelismo, o que é? Qual é o maior dos milagres? É de cura ou é de salvação? Continua Paulo. Ô Paulo, abençoado. Tem todos os dons de curar, falam todos línguas. Nem todos falam. Tem gente que foi batizado com o Espírito Santo e falou língua uma vez. Porque talvez não buscou mais. Falar língua também. A variedade de línguas foi o que aconteceu em Atos 2. Que tinha gente ali de tudo que é lugar do mundo. Estava em festa em Jerusalém. E cada um estava ouvindo falar da grandeza de Deus, que era Jesus, através dos lábios de homens simples, apóstolos, os 120. Já tem casos de pessoas que ouviram mensagem de Deus em um país distante, que ninguém o conhecia, falar na sua própria língua. Teve falando nos Estados Unidos, teve uma falou, Deus, eu fui numa igreja, chegou lá, um homem saiu, uma pessoa lá e falou, me entregou uma mensagem em português. Que coisa linda. Eu creio nisso. Todos interpretam? Não. Nem todo mundo interpreta. Versículo 30. Acabou? 31, não é? Então, eu termino essa mensagem. Não deu tempo de entrar mais em detalhes. Existem grupos distintos de dons. O primeiro grupo de dons são os dons da revelação, onde estão a palavra da sabedoria, que é uma palavra que Deus revela de algo, geralmente para tomar decisão. Deus dá uma palavra assim direta. A palavra do conhecimento são as coisas ocultas e reservadas. E também no que diz respeito ao discernimento de espírito. Do poder, nós vamos encontrar os dons da fé, os dons de curar, operação de maravilhas. E o do inspiração, vamos encontrar a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Minha pergunta para você é, que dom você quer? Qual o dom? E Paulo aqui, eu não tenho tempo, termino. Paulo não manda eles buscarem um dom, não.
Paulo foi muito generoso, porque ele conhecia o Espírito Santo. Ele diz assim: busquem os dons. Então eu posso ter um dom, posso ter dois, posso ter três, entendendo que não pertence a mim, que vai ser para o bem da igreja, para a edificação da igreja, para a proclamação das boas novas de salvação. É uma mensagem de domingo à noite, parecendo culto de doutrina, mas é assim mesmo que o Espírito Santo fala. Que você entenda que o Espírito Santo quer distribuir de forma pessoal, individual, dons para você. Mas para isso, você vai responder assim: você vai precisar buscar. Você vai precisar buscar como? Buscar como? Buscar como? Fica de pé aí. Buscar com dedicação. Você recebe esta palavra. Pastor, como é que o senhor vai terminar o culto? Vamos terminar orando. Vamos terminar cantando. E vou terminar também convidando você. Pode ser aqui os músicos já. Nós vamos cantar um louvor. Louvor 3, que nós cantamos aqui. Sopra em nós, Espírito de Deus. Porque quando nós recebemos esses dons, a coisa muda. Sendo que tem uma ordem. Primeiro eu tenho que ter Cristo. Primeiro eu tenho que ter Jesus na minha vida. Jesus vem e traz o Espírito Santo, mora em mim. Eu passo a ser a habitação de Deus nesta terra. Depois ele me dá a oportunidade de ser selado, batizado com o Espírito Santo. Que é uma coisa tão simples, tão natural. Não é nada complexo. Falarão novas línguas, quando Jesus falou para aqueles que creem. Você crê. Você pode ser visitado nesta madrugada e acordar falando línguas estranhas. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe muito bem disso. A madrugada que nós somos despertados e quando nós acordamos, nós estamos em lágrimas falando línguas. Estou me lembrando hoje a Anne estava fazendo sucesso aqui, entre aspas. Ela dizia: pai, fui numa igreja batista, grandona, gigante. Daqui a pouco estava lá um culto, eu senti uma presença de Deus. E quando eu vi, eu estava falando línguas estranhas. E as crianças não estavam entendendo nada. O mistério santo de Deus ali. Como é bom falar línguas estranhas, amém? É lindo demais. Se você mandar, pastor, fala línguas estranhas. Não sei. Mas quando o Espírito Santo está em mim, ele me leva a falar em línguas. E quando eu tenho essa experiência, eu digo: eu quero mais, Deus. Ele diz: ah, é? Então eu tenho dons para você. A gente começa a buscar. Deus é muito bom. Ele sempre tem algo a mais. Tranquilize a tua alma, a tua mente, o teu coração. A tua vida está debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Se você deseja conhecer mais esse Espírito, se você se compromete em buscar mais de forma diligente, eu quero pedir para você, eu sou o primeiro a sair do teu lugar e vir ao altar de Deus. Isso aqui é um passo de fé que a gente dá. A gente venha cá. Eu vou estar orando por você. Vou te pedir a Deus a bênção de Deus. Se você diz: pastor, eu estou devedor, eu não estou legal, eu não estou buscando como devo buscar, vem cá. Hoje é a tua noite. Quem sabe hoje é o teu Pentecoste. Você que nunca falou línguas estranhas, você que nunca profetizou, você que nunca teve discernimento de espírito, nem sabe o que é a palavra do conhecimento. Eu vim aqui disposto para buscar com dedicação, com diligência. Eu vim buscar a Deus nesta noite, mas não vim buscar somente a presença de Deus. Eu vim buscar os dons do Espírito. Eu preciso desses dons para que minha vida possa prosseguir de uma forma mais fluente. Por isso você tem que entender que o Espírito Santo tem coisas melhores e maiores para a tua vida. Mas venha com fé. Nós vamos estar cantando. O Espírito Santo agora vai entrar em providência em favor da tua vida. Vai te renovar, vai te encher, vai te fortalecer, vai te ajudar. E você vai continuar com a fé inabalável em Cristo. Você não vai perecer. Você não vai naufragar. Jesus está no teu barco. Ele tem coisas maiores e melhores para a tua vida. Louve a Deus agora conosco. Você que ficou aí, mesmo no teu lugar, fale com Deus, feche seus olhos, levante as tuas mãos, adore ao Senhor. Canta lá, canta lá. Você que é já batizado com o Espírito Santo, vem cá, vem nos ajudar a impor as mãos sobre essa questão. Você que tem buscado a Deus, vem orar conosco. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós,
presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito de Deus. Receba a renovação, receba um toque especial do Espírito. Te queremos, Deus. Ansiamos por ti. Oh, você que está longe do caminho do Senhor, é a tua vez de voltar ao primeiro amor, ao amor de Deus. Que se abram céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Os céus já estão Que se abertos. abram céus, Deus está abrindo os céus. o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. É fogo de Que Deus. se abram Céus fechados se o abram. teu reino vem a morrer. nossa fé A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Adore a Deus, exalte a Jesus. Nós conhecemos o Espírito que geme com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia.
Aleluia.